A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar, amém? Nesta noite de domingo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Deus, Ele é maravilhoso, né? Deus tem uma palavra para você nesta noite, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele tem poder, meus irmãos, para fazer muito mais do que imaginamos, pedimos, né? Ou pensamos. Deus tem muito mais para nos dar, meus irmãos. Deus, Ele quer nos dar salvação, sim. Jesus, Ele veio, né, para nos salvar, para que nós venha se arrepender, amém? Mas Ele deixou o seu Espírito Santo para cuidar de nós, porque Ele mesmo, né, sabe que neste mundo nós teria dias maus, dias ruins. Ele sabe que nesse mundo nós teria aflição, que nossa caminhada, né, na presença dele não ia ser fácil. E sem a ajuda, meus irmãos, de Deus, nós não andamos no caminho de Deus. Sem Deus na nossa vida, nós não conseguimos seguir a Jesus. Não adianta, pode se levantar quem for, falando que é forte, que vai... Não, sem Deus nada conseguimos fazer, meu irmão. Se nós hoje estamos na presença de Cristo, é por causa do Espírito Santo que está aqui na terra, que nos pega lá na lama, no lamaçal, né, do pecado, e traz nós para a presença de Deus. Hoje você está aqui, não é pelas suas forças, não é porque você quer, né, a Deus, você quer ouvir a palavra, não, é o Espírito Santo que toca em nós. Amém, meus irmãos? Nós somos fracos, falho, pecador, nós somos pó, né? Como diz a palavra, né? Nós do pó viemos, para o pó voltaremos. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos de Deus. Por isso, a importância, meus irmãos, de nós cristãos ter uma vida de oração, ter uma vida com intimidade com Deus. E como que eu tenho intimidade com Deus? Nós não podemos parar de orar. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo, eu não posso falar no trabalho. Ora com o pensamento. Você está ali trabalhando, pensa em Deus, converse com Deus. Ele é o único, meus irmãos, que pode nos ouvir quando nós pensamos. Ele é o único que tem a chave, amém, dos nossos pensamentos. Amém, meus irmãos? Não pare de orar. Meus irmãos, tudo que nós oramos a Deus, com o coração aberto, com um coração sincero, quando nós realmente pedimos a Deus com o coração aberto, né, aquebrantado na presença de Deus, Deus, Ele ouve nossas orações, meu irmão. Ele ouve, Ele atende nossos clamores. Amém. Lógico, né, que nós temos que orar, insistir, bater na porta em oração, buscar todos os dias e esperar a vontade de Deus, né? Porque é tudo pela vontade do Pai, meus irmãos. Tudo pela vontade do Pai. Amém? Meus irmãos, eu já falei aqui, vou tornar a falar novamente. Para mim chegar até na cura da osteomielite, que Deus me curou, amém? Do meu fêmur, né? Eu escutei mais de milhões de vezes Deus falando que estava chegando com cura. Por que que Deus fala milhões, trilhões de vezes antes de fazer? Porque é no tempo dele e não é no nosso. E por que que ele vive falando para você que tem bênção, que está chegando? É para nós não desistir do que, meus irmãos? Da salvação eterna. É para que nós venha permanecer ali sempre na esperança que um dia Deus vai se levantar em nosso favor.
Enquanto isso, meus irmãos, enquanto Deus está falando, ei, estou chegando no seu cenário, amém? É para te dar, aumentar a sua fé, aumentar a sua esperança. Porque enquanto você está esperando a bênção, Ele está te moldando. Ele está fazendo você um vaso novo na presença dEle, né? Por isso que nós temos que ser perseverantes. Eu perseverei. Mas foi pela minha força? Não, foi pela força de Deus. Quantas vezes eu quis desistir, desanimar, meu irmão? Amém? Se eu não tivesse uma vida de oração, se Deus não tivesse colocado eu para orar sempre, eu não estaria aqui. Eu já tinha desanimado. Amém? Porque antes de nós receber a tal sonhada bênção que nós estamos querendo, pedindo, clamando, nós passamos por um processo muito longo. E esse processo é o tempo. E o tempo, meus irmãos, nos cansa. O tempo nos cansa. O tempo nos desanima, né? Por isso que nós temos que ter uma vida de oração. Porque com oração e nós estiver conectado com Deus, Ele não permite de nós desistir, mesmo que nós queira. Mas Ele nos carrega de energia para prosseguir. Faz uma análise aí na sua vida. Quantas vezes você falou que não ia conseguir mais? Que você olhou assim para você mesmo, falou assim, amanhã em diante eu parei, não vou mais orar, não vou mais buscar, não vou mais ouvir louvor, vou sair da presença do Pai. E quando amanheceu o dia, você estava orando, clamando a Deus, ouvindo louvor, né? Você muitas das vezes estava falando de Deus para outra pessoa. Por que você não desistiu? A sua vontade era grande, mas o Espírito Santo é maior, minha irmã, meu irmão. Você não vai desistir. Você foi escolhido para vencer. Amém? Basta você estar conectado com Deus em oração, que Ele vai te moldando. Ele está te preparando para receber aquilo que já está preparado para a sua vida. Quando você nasceu, antes de você ser gerado, Deus já tinha escrevido o seu começo e o seu fim, aí no meio a sua vitória. Amém, meus irmãos? Deus tem escrito a nossa história neste mundo. Deus sabia que você ia passar por aflições, por falta, por escassez, por humilhações. Quantas pessoas te humilhou? Até mesmo da sua própria família, né? Na hora que você mais precisou, né, de um amigo, de um parente, cadê? Sumiram todos, mas aquele que vive e reina, Ele não te abandonou. Ele segurou nas tuas mãos e olha você aí de pé. Amém, meus irmãos? Deus é contigo. Não desanima, não pare. Tira os seus olhos do cenário, começa a orar, abre seu coração a Deus, aquebranta seu coração na presença de Deus. Se humilhe na presença do grande. Porque Ele é digno, meus irmãos, de nós se ajoelhar e se humilhar. Ele é grande. Amém, meus irmãos? Ele é o Rei. Ele sim é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Então agora tem pessoas que não ora, não pede primeiro a Deus, né? Não se humilhe na presença do Pai, que Ele que é digno, que deu seu Filho para morrer numa cruz por mim, por você, e vai se humilhar para homens, né? Vai se humilhar para pessoas. Eu não entendo o porquê é assim o ser humano. Se você tem um Deus tão grande, fica expondo a sua vida para pessoas. Entre em oração, converse com Deus. Chama Deus para uma conversa, porque a oração verdadeira é você expor os seus problemas para aquele que pode resolver. Converse com Deus. Ah, mas Deus já sabe
o que eu estou passando, Deus sabe que eu estou precisando. Sim, meu irmão, minha irmã, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da sua boca, você explicando para Ele o que está acontecendo na sua vida. Chega para Ele. Senhor, meu Deus, eis-me aqui na sua presença. Estou passando por dificuldade financeira, estou sendo humilhado por pessoas que eu amo. Estou precisando de uma porta de um emprego. Estou precisando ter mais intimidade com o Senhor. Peço que me ajude. Tende misericórdia de mim, pois sou pequeno, sou falho, sou pecador. Mas tende misericórdia, Senhor, desse humilde servo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais, vamos se expor, né? Fale das suas dívidas. Senhor, tenho aluguel para pagar, tenho água, luz, e me dê uma direção, coloque eu no melhor caminho. Me ajuda, traga providência para minha casa, para minha família. Meus irmãos, nós temos que aprender a chegar mais na presença do Pai. Né? Como está lá em Jeremias, né? Deixa eu ver aqui. Essa não é a palavra, mas vamos ler, né? Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12, né? E 13. Olha que diz a palavra do Senhor. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, meus irmãos. Busque a Deus de todo o vosso coração. Seja sincero na presença do Pai. Se você tem um vício, né? E não consegue largar dele pela sua própria vontade, pelas suas próprias forças, clame ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho força, mas eu sei que tu podes. Eu sei que o Senhor é poderoso para tirar essa maldição, esse vício da minha vida, da minha casa, do meu filho, do meu esposo, do meu marido, da minha esposa. Pede, clama. Abre seu coração a Deus, pede com sinceridade, mas nós temos que pedir querendo. Amém, meus irmãos? Não adianta nós pedir e estar indeciso, porque tem muitas pessoas que não param de fumar, não param de beber, não param de pecar, porque elas pedem a Deus, mas com o coração indeciso. Aí não sei se eu quero, tá tão bom, né? Não é assim. Você tem que querer. Você tem que querer o novo de Deus. Você tem que querer a libertação do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós temos que aprender a orar mais, a perseverar mais na presença do Pai. Tem pessoas que entram a orar, chega com meio ano aí que está orando, clamando, já para de orar, já desiste. Tem outras que até saem da presença de Deus, para de ir na igreja. Outro assunto, meus irmãos, fundamental, não deixe de ir na igreja física. Ah, mas eu estou vendo a palavra pela internet. Ei, não deixe de ir na igreja física, é muito importante. Amém? Para a sua vida espiritual estar em comunhão com os irmãos. A internet, os meios, né? Outras plataformas que tem por aí, amém, meus irmãos? É um complemento para você não ficar sem a palavra, mas é muito importante, amém? Ter o culto, amém, meus irmãos? Entre os irmãos, ter ali comunicação, amém, meus irmãos? Não deixe de ir na sua igreja, amém, meus irmãos? Não deixe de fazer a obra do Senhor, amém? Igreja precisa pagar aluguel, igreja precisa pagar luz, amém? E é da minha e da sua contribuição, amém, meus irmãos? Não é fácil manter um salão de igreja, então ajude a obra do Senhor. Não olhe para quem está no púlpito,
Ah, o pastor rouba, o pastor é isso aí. Não olhe para isso, faça como se fosse para Deus. Amém? Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas o Espírito Santo sabe. Amém? Porque tem muitas pessoas hoje que falam assim, ah, hoje eu vou dar dízimo. Não, não vou dar dízimo, não vou dar oferta, porque é tudo para engordar o pastor. Ei, faça como se fosse para Deus. Amém? Quem estiver colocando a mão naquilo que não é para colocar, vai se acertar com Deus nos últimos dias. Mas faça a sua parte. Amém? Faça com amor, como se fosse a Deus. Como se ele estivesse fazendo a obra do Senhor. Faça com amor. Amém? Eu não estou falando para ajudar a igreja, para você mandar um pix para mim ou me ajudar, não, meu irmão. É na sua igreja. Na igreja onde você congrega. Para quem Deus colocar no seu coração. Amém? Glórias a Deus, bem entendido, né? Porque tem pessoas que interpretam a gente mal. Aí, já está pedindo. Já está não sei o quê, como os outros, né? Tem muitos aí. Eu não. Eu faço aquilo que Deus me manda. E uma vez só eu pedi aqui, porque Deus me permitiu. Amém, meus irmãos? Deus permitiu. Ainda assim mesmo, Deus permitiu eu pedir e não permitiu ninguém me ajudar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então é assim. Se Deus permite, eu falo. Amém, meus irmãos? Bem explicado, né? Então vamos lá para a palavra, né? E não deixe, meus irmãos, de ir na igreja. Ah, tá frio, tá chovendo. Vá no culto. Ouve a palavra, presta atenção. Ah, outro recado também. Desliga o celular, viu? Desliga o celular. Eu reparei que ultimamente as pessoas estão indo no culto, enquanto o pastor está falando, está respondendo, né? Alguém no WhatsApp, alguém no chat, e não para de mexer no celular. Como que você quer prestar atenção na palavra do Senhor, né? Não tem como, meus irmãos. Desliga o celular. Deixe o tempo do culto para Deus, para a palavra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o celular veio para ser uma benção, mas tem muitas pessoas que não estão sabendo usar. Amém? Está atrapalhando a sua vida com Deus. Vigia, vigia, terra, vigia. Nem tudo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nós podemos fazer. Amém? Vigia na terra. Pecado ainda continua sendo pecado aos olhos de Deus, tá? Deus não mudou, tá bom? Se você vai numa igreja aonde prega tudo eu posso, porque Deus é misericordioso, sai dessa igreja correndo. Se o pastor lá na igreja deixa tudo, é funk, é dança, é isso, corre dessas igrejas, tá? Corre. Ah, se tem rock dentro da igreja, fuja. Fuja que é de Satanás. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque que Deus está falando desse, mas tem endereço certo. Amém? Cuidado aonde você pisa seus pés. Amém? Cuidado, vigia. Ó a palavra do Senhor para a nossa vida nesta noite. Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Amém, meus irmãos? Presta atenção na palavra que Deus vai falar com você. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 18. Sendo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Oh, glória a Deus! Vendo isso, os discípulos admiraram-se e clamaram, como secou depressa a figueira. Aí Jesus, né? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto
pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer que você ore crendo, acreditando que Ele tem poder. Amém, meus irmãos? Nós temos que crer até para orar, até para pedir. É crer que Deus já vai fazer na nossa vida, que já aconteceu. Amém, meus irmãos? Esses dias, ou ontem, eu não sei, eu não lembro, a palavra do Senhor falou que para pessoas começar a agradecer, antes de ver, antes de ter, é a mesma coisa da oração. É orar crendo que Deus vai ouvir a oração, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer acontecer na nossa vida aquilo que nós tanto pedimos. Mas para isso acontecer, meu irmão, não é só ter fé, nós precisamos ser perseverantes na oração. Nós precisamos ter um coração sincero na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui, na palavra do Senhor, nós vemos que para tudo nós precisamos ter fé. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser curado? Você quer que Deus mude a sua vida, muda a sua história, muda a sua família, tira os seus filhos da droga, tira o seu marido da bebida, né, meus irmãos, ou a mulher, independente do que seja, você quer que Deus reconstrói a sua casa, sua família? Então você tem que crer ao orar a Deus. Você tem que chegar nele com o coração aberto, querendo que aconteça. É a mesma coisa dos vícios, como nós estávamos falando. Amém, meus irmãos? Nós temos que orar querendo que aconteça na nossa vida. Querendo que Deus venha fazer uma limpeza. Amém, meus irmãos? Não é orar duvidando. Será? Será que Deus está ouvindo? Ai, será que Deus vai fazer? Não, meus irmãos. Nós temos que ter a convicção, a certeza que a nossa oração está sendo ouvida por aquele que tudo pode fazer, que vai se concretizar. Nós temos que orar com fé, nós temos que abrir o nosso coração a Deus, se entregar verdadeiramente, se humilhar aos pés daquele que é verdadeiro, digno de toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, você quer se humilhar? Se humilhe a Deus, chore na presença de Deus, converse com Deus. Ele é o melhor amigo que você tem na face dessa terra, é Deus. Porque tudo que você contar para ele, ele não vai sair espalhando, ele não vai ter inveja de você, ele não vai querer atrapalhar os seus sonhos, mas ele vai te dar ânimo, ele vai te dar forças, ele vai te dar sabedoria para que você venha realizar aquilo que você quer. Por isso que Deus está chamando pessoas aqui a ter uma intimidade a mais com Deus. Meus irmãos, hoje tem muitas pessoas, meus irmãos, na presença do Pai, perdendo direcionamento de Deus. Ah, mas eu estou em obediência com a palavra, mas você está fazendo a vontade do Pai? Porque uma coisa é você andar na presença de Deus, obedecendo a palavra e seus mandamentos. Outra coisa é você fazer a vontade de Deus. É isso que o cristão tem que entender. Que nós temos que estar na presença de Deus por completo, não é só por metade. Porque se eu obedecer a palavra, mas não obedecer à vontade de Deus, eu estou incompleto na presença do Pai. Amém, meus irmãos? É a mesma coisa da oração. Se eu orar e não crer, eu vou estar pela metade, eu vou estar orando, mas eu não creio que Deus pode fazer na minha vida. Tem pessoas que não crê e está pedindo para Deus curar. Senhor, envia cura para fulano de tal. Tem pessoas que não creem em Deus, não creem que Deus pode fazer.
não crê no poder de Deus. Não crê. Mas está orando para Deus abençoar a outra. Ou abençoar a sua própria vida. Como que Deus vai atender pedido de oração se você não crê que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, que Ele vive e reina para todos sempre e que Ele pode fazer na sua vida? Ó, me diz. Tem pessoas que vai no médico e confia no homem. Ah, o médico vai fazer uma cirurgia, vai dar certo. Mas o homem é falho, ele pode errar, ele pode te matar. E não confia em Deus, não crê em Deus. Nós temos que orar, nós temos que chegar mais na presença de Deus com fé, perseverança. Deus mesmo fala na palavra dele, meu irmão, que nós temos que ser perseverantes. E Deus não falou, né? Ainda não está na palavra aqui, eu não achei, na Bíblia Sagrada, que Deus falou que vai ser fácil a sua vida na presença dele. Se estão pregando facilidade na presença de Deus, estão te enganando. Porque você vai entrar para o processo. Para você receber aquilo que você quer ou aquilo que Deus te prometeu. Você entra no processo. Você há um caminho a ser percorrido. Amém, meus irmãos? E Deus sempre fala na palavra dele, melhor o fim das coisas do que o começo delas. Amém? Tem pessoas que já receberam, estão estão em primeiro, mas os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque eu estou falando, mas tem endereço certo. Quem riu de você porque passou na sua frente, amém, vai chorar, porque você vai passar na frente deles e eles vão ficar para trás. Olha, eu não sei para quem é essa palavra, amém, glórias a Deus. Eu não sei quem tirou sarro da sua vida, eu não sei quem te humilhou, achando que estava lá em cima, achando que podia pisar. Mas aquele que te humilhou vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Recebe, toma posse, é de Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então Deus aqui fala, né, para nós hoje. E tudo quanto pedires em oração crendo, meus irmãos. Nós temos que crer mais, perseverar mais em oração e na presença de Deus. Tem muitas pessoas orando, mas duvidando ao mesmo tempo. Começa orando com fé, já demora, o tempo faz ela começar a duvidar, ela começa a murmurar. Daí Satanás já entra, faz bagunça na casa, já sai da presença de Deus, porque é assim que acontece. Amém, meus irmãos? Nós temos que orar mais a Deus com fé. Nós temos que movimentar nossa fé na presença de Deus. Você que gosta de se humilhar para homens, se humilhe para Deus. Converse com Deus, desabafe com Deus. Ore a Deus todos os dias, que você vai ver as mudanças que Deus vai fazer, tanto na sua vida, de dentro para fora, como na vida de quem está em sua volta. Deus tem poder, meu irmão, para mudar a sua vida da noite para o dia. Mas nós temos que crer mais, acreditar mais. Amém, meus irmãos? Que nós servimos um Deus que é poderoso, que vive e reina para todos sempre. Um Deus que não perde batalhas e não é a sua que ele vai perder. Tira os olhos dos seus cenários, comece a orar mais. Explica o seu problema a Deus, porque ele vai resolver. Deus vai abrir as portas. Deus vai mudar a vida de pessoas. Mas comece, tenha uma intimidade maior com Deus. Amém, meus irmãos? Não pare de orar. Não deixe de orar. Não deixe de ter conexão com Deus. Amém? Se você não pode orar com voz, ore em pensamento. Converse com Deus em pensamento. Ele está do seu lado ouvindo, só esperando você conversar com Ele. Ele é o melhor amigo que nós temos na terra. Ele é nosso Pai, o nosso Rei, o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Se apegue com Deus, creia mais, porque Ele vai te responder.
Tem bênção chegando por esses dias aí na vida de pessoas que vão ouvir esse vídeo. Amém? Não é para todas, mas tem pessoas que vai dar o grito de vitória e vai voltar para contar testemunho. Recebe, toma posse em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.